começando aqui mais um encontro do nosso Respire e Transforme-se, né? E hoje a gente vai ter uma visita muito bacana aqui, que vai ser da colega Luciana Aguilar, uma fonoaudióloga querida, que a gente já trabalhou junto lá em Macaé, e ela vai estar entrando aqui daqui a pouquinho, lá de Macaé, para conversar com a gente, tá? O foco hoje, assim, para eu explicar bem rapidinho o que está acontecendo, né? É um projeto que eu comecei no começo de abril e tem um prazo de fechamento 31 de maio. E tem um porquê, tá? A gente começa, eu trouxe essa proposta de falar sobre a questão da relação das pessoas, com a relação das pessoas com o seu cigarro e criar estratégias de ajudar as pessoas a pararem de fumar, né? Então eu fiz aí uma série de lives, eu trazendo alguns conteúdos de muito que eu acho que tem muito, faz muito sentido para quem está nessa busca de parar de fumar. E a partir da semana passada, eu comecei a fazer encontros com colegas profissionais que lidam junto comigo nessa equipe multidisciplinar, né, de atenção às pessoas que estão nessa busca de parar de fumar e ficarem mais saudáveis. E aí, na semana passada, foi a nutricionista Elizabeth, e hoje a gente vai ter a Luciana. A Luciana já chegou aqui, eu já vou receber ela, tá bom? Para nossa conversa. Essa live geralmente são 30 minutos que a gente tenta fazer, até para não tomar muito tempo das pessoas, mas vamos ver o que vai fluir, tá bom? Eu vou chamar a Luciana aqui, fundinho musical para ela chegar. Fique à vontade, tá? A gente vai falar sobre vida e voz. Pode vir, Luciana. Vamos ver se vai dar certo aí. A gente estava fazendo um teste aqui antes para ver se estava tudo certo, por conta da questão de conexão. Vamos ver, enquanto ela está chegando. Lu, se você conseguir... Deixa eu tirar a música de novo aqui. Talvez você tenha que pedir de novo para eu te chamar. Eu te aceitei, mas não veio. Você consegue, talvez, sair e voltar? Ó, mandei para você. Vê se você vai conseguir ver aí e aceitar. Tá? Então, ela não está conseguindo entrar, gente, por algum motivo. Não sei. Então, a ideia hoje, a gente está conversando aqui sobre saúde vocal, com a Luciana. Ela está lá em Macaé, está tentando entrar aqui para a gente conversar. Eu estou te pedindo de novo, Lu. Peraí. Ó, vê se você consegue. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Então, esse já está sendo, gente, o 7º encontro, né? E na semana que vem, que vai ser a segunda-feira, que é o dia 31 de maio, vai ser um encontro muito especial também, né? Não que vai ser assim, o que eu consegui me organizar? Eu fiz todos esses encontros de abril e maio até agora, trazendo toda essa questão do contexto de conseguir ajudar as pessoas a pararem de fumar. Falamos com a Elizabeth chegou aqui agora. Falamos semana passada com a Elizabeth sobre a questão da alimentação e hoje a gente quer tentar falar sobre voz, né? Porque muitos dos meus clientes, assim, chegam com uma das queixas é a questão da voz, né? Ou é rouquidão, ou é até mesmo dor mesmo, né, gente? Dor, dependendo da profissão que a pessoa... a Lu não está conseguindo... Ela não está conseguindo entrar, gente. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Tá dando que não está sendo possível, Lu, de você entrar. Tô te dando a solicitação de novo, tá? Desculpa para quem já chegou. A gente está tendo aí uma questãozinha técnica. A gente acabou de testar e deu certo, né? Tô tentando todas as opções aqui, Lu, para ver se você vai conseguir entrar. Então, o que eu quero, enquanto a Luciana está tentando entrar aqui, o que eu quero trazer hoje, gente?
a ideia de falar sobre cuidado da voz, dentro desse contexto dessas séries que eu trouxe, tem dois objetivos muito importantes. Uma é mesmo a atenção para as pessoas que estão nessa busca de parar de fumar, e principalmente aqueles fumantes que têm na profissão o uso da voz de forma muito presente, né? Então aí para os professores, para os artistas em geral, né? Mas o que eu estou falando isso assim antes dessa era do momento de pandemia, né? Porque o que está acontecendo hoje? Todo mundo está precisando, todo mundo, né? A grande maioria das pessoas acabou precisando, no seu dia a dia de trabalho, criar alternativas do trabalho online. Olha o que eu estou fazendo aqui, né? Algo que eu não fazia antes. Isso acontece agora nesse momento de pandemia, do ter que estar presente aqui nesse novo formato virtual e online, ou ao vivo, né? E o quanto que com esse nova produção de vida, nova produção de forma de trabalhar, a gente está usando nossa voz de forma muitas vezes equivocada, né? E aí a ideia, além de trazer informações para quem está querendo parar de fumar, também para todo mundo em geral que está precisando usar a voz e já está sentindo aí diferença, já tem sentido um pouco de rouquidão, ou cansaço, final do dia fica mais cansado, até a musculatura toda, o aparelho vocal, né? Fica mais cansado, e aí a ideia seria a gente conseguir falar com a Luciana, que ela está com dificuldade de entrar mesmo, gente. Não sei, Lu, o que está acontecendo. Eu envio a solicitação para você e tá como se você não pudesse. Faz o seguinte, Lu, sai e tenta voltar novamente, que aí eu tento te acionar, tá bom? Enquanto isso, eu vou continuar trazendo uns dados aqui que eu queria falar, assim, sobre fumo e voz, até a Luciana conseguir chegar aqui, né? Que, assim, a grande queixa de quem fuma é a rouquidão, né? E aí eu tô vendo que tem umas pessoas da arte, tem fonos também aqui presentes, né? O quanto que essa questão do uso da voz interfere muito no dia a dia de trabalho. E não só para quem fuma, mas para quem precisa usar a voz de forma intensa, né? Mas em relação ao cigarro, o que acontece? Por que causa a rouquidão, né? As toxinas presentes no cigarro, elas causam irritação mesmo de toda a mucosa, causando edema de todo o tecido da região das cordas vocais, né? Edema e ressecamento. E aí, isso por si só vai causando espessamento dessa mucosa da região laríngea, podendo fazer alteração mesmo da célula, né? E isso, por si só, pode causar só uma rouquidão, mas também pode, na evolução, né, do uso excessivo do cigarro, causar problemas mesmo mais sérios, né? Até câncer de laringe. E aí, o que a gente... Eu sempre converso com os meus clientes, o quanto que, principalmente os clientes que têm na profissão o uso da voz, aí vai uma dica para os artistas, vai uma dica para os professores, e uma dica para todo mundo hoje que está precisando usar a voz de forma exagerada mesmo, né? A gente não é o tempo inteiro tendo que estar interagindo com uma entonação de voz diferente, com uma forma diferente de lidar por conta desse momento online que a gente está. Eu tô conversando aqui, tentando trazer a Luciana, que eu não sei o que está acontecendo, gente. Ela pede a notificação, vem, eu aceito, ou mando para ela, mas ela não está conseguindo entrar. Não sei se vocês têm alguma dica que eu possa fazer. Porque a gente acabou de testar e estava funcionando direitinho. Lu, mandei mais uma notificação, uma solicitação para você entrar, né? Respira, respira. Eu.
Ai, que bom. Entrei, deixa eu Glória a ver. Deus. Ai, Lu, que bom que deu. Valeu. Tá Vamos me lá? ouvindo? Vou tomar uma aguinha e eu tô te ouvindo Boa tarde, perfeitamente. pessoal. Ai, Lu, que bom. Que bom. Fico feliz que deu certo. Ó, tem umas amigas queridas da Fono aí, ó, prestigiando a gente. Tô vendo minhas amigas, Débora, Ana, Cristiana Alencar. Solange chegou Que agora. bom, minha irmã. Minha irmã é fã também, Cláudia. Ah, é? É dupla de fono, gente. Ai, que bom. Então, vamos começar oficialmente. Eu tava aqui tentando encher linguiça, literalmente, né, gente? Enquanto o Lu não chegava, mas eu sabia que ia dar certo, tá? Ó, fonos, vamos fazer um mutirão da voz aí, hein? Que essa mensagem de hoje multiplique, né? O quanto que eu imagino que Isso. vivem isso no dia a dia, né, Lu? Eu comecei falando aqui, eu não sei se você estava conseguindo acompanhar, porque você estava aí. Não estava tentando aqui entrar. Eu tive que reiniciar o telefone, aí eu consegui. Ah, tá. Então, porque o que eu estava trazendo foi que o desejo que a gente teve, né, de fazer essa conversa, porque eu estou nessa série aí sobre tabagismo, e dentro de todos os profissionais que eu trabalho, que eu preciso acessar para ajudar os meus clientes, assim como a nutrição, na semana passada eu tive a nutricionista aqui comigo, a Elizabeth, que está até aqui assistindo a gente, que foi muito bacana, muito feedback bacana, Beth. E assim, a fono já estava ali como uma prioridade também, né? E aí, por isso, a gente está trazendo essa conversa muito para, claro, falando um pouquinho né, da sua experiência, vou deixar você se apresentar agora que a gente já conseguiu começar oficialmente, tá? Mas trazendo muito da sua experiência dentro da área de tabagismo, né? Você pode falar um pouquinho para gente, Sim. estendendo aí para sua experiência com os grupos de canto, mas trazendo para o tema dessa conversa de hoje muito essa coisa da vida, falar sobre vida e voz, né? E o quanto que a gente precisa ter uma atenção para a saúde da nossa voz, especialmente nesse momento de que a gente está vivendo esse nova forma de produção de vida, de produção de trabalho, aonde a gente tem usado a voz de forma muito exagerada, muito intensa. E aí, começando então oficialmente, pode se apresentar e aí a gente vai falando. Fala um pouquinho de você. Tá bom. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, viu, minha amiga? Muito importante, né, a gente fazer essa parceria, né? Trabalhamos juntas aqui Uhum. no setor, né, da área técnica de prevenção do tabagismo e falar sobre voz, né, é uma coisa que é muito importante para mim porque eu gosto muito desse assunto, né? E eu amo ser fonoaudióloga, né? Eu acho que a junção de pais, né, mãe professora e pai otorrino, deu uma fonoaudióloga, deu fonoaudióloga aí. Mistura. E assim, é um tema prazeroso para mim, né? Eu sou concursada, né, da Prefeitura de Macaé, trabalho aqui há 19 anos, né? E o meu primeiro setor, eu fui lotada na Secretaria de Saúde e fui trabalhar, fui encaminhada para a saúde mental. Aí eu falei, gente, a gente quando sai da faculdade, né, fica esperando aquele trabalho de abordagem clínica, né? Eu falei, o que eu vou fazer na saúde mental? Olha isso. Até que você descobre que saúde mental é tudo na sua vida. E você nunca mais deixa a saúde mental, né? Isso aí. E assim, a fonoaudiologia e a saúde mental trouxeram para mim grandes amizades, grandes aprendizados, parcerias maravilhosas, né? E aí comecei o trabalho, né, em grupo, comecei a parte clínica porque nesse setor tinha um ambulatório de aprendizagem, então eu comecei ali, mas rapidamente eu fui para trabalhar em grupos, né? E aí a coisa vai crescendo, aí Paulo de Tarso criou um espaço de convivência e cultura na época, né? E aí eu fui para esse setor, aí eu pensei, bom, o que uma fonoaudióloga faz num espaço de cultura, né? Um espaço de convivência, né? E aí, se você parar para pensar, o fonoaudiólogo é o profissional que
que estuda, né, a comunicação humana, né, essa ciência maravilhosa. Então tem tudo a ver, porque ali tem nichos, tem vários grupos onde você pode melhorar essa comunicação, essas estratégias do outro se comunicar melhor, porque nem sempre vai ser com uma fala, com uma voz, né? E aí a gente cria é um trabalho inovador, desafiador, né? Porque você acaba aprendendo na prática, né? E aí a gente criou o grupo em 2016, o projeto Contos e Cantos, onde eu faço uma abordagem fonoaudiológica. Porque eu ficava na dúvida da minha identidade profissional. Eu falei, eu sou uma fonoaudióloga, então eu preciso desenvolver trabalhos na área. Tem que preservar isso, né? Minha identidade. E assim, eu acabo me reinventando, né? E descobrindo como a fonoaudiologia, né, é importante na vida do ser humano, né? Aí, a princípio, eu comecei com um grupo para idosos, onde a gente trabalhava aquecimento vocal, relaxamento, desaquecimento, né? Vinham senhoras encaminhadas, né, de vários setores, saúde mental, da gerência de DST, vários setores da prefeitura. E elas chegavam, né? Ah, eu não sei cantar. Eu falei, não, aqui a gente não está só preocupado com a estética vocal, né? Nesse momento, não. Mas de socializar, né? Estreitar vínculos, criar laços. Então, esse é o trabalho do espaço de convivência, né? Não é um trabalho clínico, mas, ao mesmo tempo, ele oferece um espaço de cuidado muito potente. E muita potência, né, Lu? Principalmente para esse grupo de idosos, né? Sim. E o mais que eles precisam é manter esse contato e essa sensação de pertencimento, né? E o quanto que você consegue fazer isso a partir do uso da voz, do uso do canto, né? Sim. Aí o projeto ele se chama Contos e Cantos porque a gente procura um autor ou um cantor e estuda sobre a vida dele, né? E nós fizemos na época, né, Cláudia, uma parceria muito bacana com o tabagismo, porque eu escolhi trabalhar Noel Rosa. E Noel Rosa fumava muito. E aí, a primeira foto que eu falei assim, não, eu quero chamar a atenção do pessoal do tabagismo. Aí eu lembro, na época, a médica falou assim para mim, Lu, eu não posso mandar esse convite com o Noel Rosa segurando esse cigarro. Aí eu falei assim, pode e deve, sabe por quê? Porque você vai explicar toda essa questão do tabagismo. E foi maravilhoso esse nosso encontro. Nós cantamos a vida, né, do Noel Rosa e a psicóloga, né, na época Solange, né, ainda continua no programa. E assim, cada um teve a sua importância ali para falar sobre o trabalho, né? E o quanto que isso tem é um olhar, para quem está assistindo a gente e não conhece esse serviço, né, Lu? É um olhar muito, muito para além do que está vindo, assim, né? É um olhar para o sujeito integrado na sociedade e na sua forma de produzir sua vida, né? Eu acho que é algo que, assim... a gente vai ficar aqui falando, se deixar, a gente vai falar a live inteira dessas propostas, desses projetos que envolver. O quanto um centro de convivência, né, que é o nosso dispositivo, Espaço de Convivência e Cultura, ele promove, né, esses encontros, esses bons encontros. E, por exemplo, quando eu fazia parceria, né, com o tabagismo, participava dos grupos, sempre falava sobre a importância da voz, o que é higiene vocal, os cuidados, fator de risco, né? E o cigarro, a gente sabe que é altamente agressivo para a prega vocal, né? Aquela fumaça quente agride todo o trato vocal, a prega vocal fica demasiada, né? Então, como fazer essa pessoa procurar o nosso serviço aqui, que oferece cultura, que oferece arte? E aí eles vinham para o grupo, para o Contos e Cantos, né? Na época tínhamos o yoga, tínhamos também o mindfulness. Então a gente oferecia esse cardápio de atividades para que essa pessoa pudesse ocupar o tempo dela
né, sem o cigarro, né, uma vez na atividade não vai poder fumar, né, e quanto era prazeroso isso para ela. Né? E E aí ela... quanto tirando o foco do cigarro em si, né, Lu? E botando o foco no sujeito. E a todas as possibilidades de atividades, de cuidado, aonde parar de fumar era algo que estava ali, mas não ficava só no foco do objeto, né? A nossa psicóloga que vai falar bem disso. Daqui a pouco a gente vai encontrar, eu vou encontrar com ela semana que vem. Eu vou falar isso no final da live. Mas o quanto que é a importância de dar esse menu, né, de opções para os usuários, para que eles consigam ter formas de escolher também como se cuidar, né, Lu? Mas, ó, já vi aqui, você não precisa ficar olhando as mensagens, eu que vou ficar de olho aqui, tá? por Mas favor, tem gente falando por favor. sobre, ó, eu sei que ela já parou de fumar, tá super bem, e que falou que, ó, eu preciso de uma fono, me dá umas dicas. E assim, você trouxe essa questão de higiene vocal e reabilitação, Lu. Talvez vou dar um gancho de você falar um pouco dessa questão de reabilitação vocal, o que você já falava muito nos grupos de tabagismo, de como ter esse cuidado com a voz nesse processo de parar de fumar. E aí, Sim. não sei, só podemos dar um toque disso, depois a gente segue aqui com o nosso roteiro. Tá, não, claro. A higiene vocal, né, são esses cuidados que nós temos e devemos ter com a voz. Porque eu acho que todo mundo pensa que como a voz já sai no automático, né, muitas pessoas não dão a devida importância, né? E como é sensível a prega vocal, né? Onde ela se localiza na laringe. Às vezes o que é fácil para a gente, porque a gente está em estudo, mas outras pessoas não sabem nem a posição que fica. Né? Uma vez eu fiz uma pergunta, você sabe onde ficam as pregas vocais? Ai, não sei. Então, onde? Né? Então, ela fica aqui no pescoço, situada no pescoço. Né? As pregas vocais estão paralelas ao solo. Então, no momento da inspiração, elas estão abertas para que o ar passe. Né? E na expiração, essas pregas vibram. Então, é tudo tão sensível e delicado, essa estrutura. Né? E o que eu observo, tanto no grupo de canto, quanto no grupo de tabagismo, quando eu observava qualquer rouquidão, qualquer alteração nessa voz, né, eu já encaminhava para o setor, né, a gente tem essa parceria aqui, já encaminhava para o setor, para tratamento, para essa reabilitação, para que continuasse com os grupos aqui, no centro de convivência. Né? Então, a gente sempre fica de olho numa alteração vocal, né, principalmente, né, a pessoa que fuma, e assim, para elas entrarem aqui no grupo. Normalmente, a maioria não tinha problema vocal, não. Né? Mas acho que eu já identifiquei, elas já foram para o otorrino, né? Então fazem o acompanhamento e retornam para cá, para poder cantar. Joia. Mas tem muitas fonoaudiólogas aí, ó, que eu já vi que entraram, Ana Cristina, maravilhosa, Fono Cris Alencar também, todas trabalham na reabilitação vocal aqui em Macaé. Ah, que legal. E assim, é muito legal falar, porque assim, claro que eu vou ficar puxando um pouquinho para os tabagistas, mas aqui a gente quer falar de uma forma geral, né? Mas mesmo aqueles que estão querendo parar de fumar, que vão parar de fumar, mas estão com uma rouquidão, muito bacana, né? Fazer uma avaliação com a fono. Mas aqueles também que não estão... Principalmente também, desculpa te interromper, passar pelo otorrino, né? Porque esse profissional é o que visualiza através de exame essa prega vocal. Sim. E aí ele vai fazer esse diagnóstico, né? E trabalhar em conjunto com a fono. Sim, com certeza, Lu. Mas assim, mesmo para aqueles que estão com dificuldade de parar de fumar, ainda não está visualizando chegar lá. Vocês sabem que eu trabalho muito com essa questão de redução de danos também. Mas se tem rouquidão, não deixem de fazer uma avaliação. Tá? Mesmo que o cigarro vai vir a diminuir, a parar, não sei o que vai acontecer com o cigarro ainda, mas enquanto não está nessa fase de conseguir parar de fumar ainda, a rouquidão por si só não pode deixar passar, né, Lu? Porque muita gente fuma, não, é do cigarro, é porque eu fumo. É normal quem fuma ser rouco. É normal. Até porque, Cláudia, tem uma questão aí muito importante de como o outro vê a sua voz. E se acham um charme a voz ser rouca, essa pessoa provavelmente não vai procurar o tratamento, porque ela não quer perder aquele padrão,
aquela qualidade de voz, né, rouca, soprosa, que para ela é um charme. Né? Então, o quanto a gente precisa trabalhar mostrando ali, né, que isso pode ser prejudicial e né, e fazer um tratamento adequado, um acompanhamento. Isso mesmo. Tá, e aí falando um pouco mais, né? A gente já deu aí umas dicas para a questão, né, dos fumantes, mas para quem, assim, independente dos fumantes, mas todos nós, me incluo nesse grupo, que tá nesse momento de trabalho online, virtual, entra e sai desses dispositivos online, o quanto que isso está atrapalhando muito a questão da voz como um todo, né? A Lu, gente, vai estar visitando, ela vai vir em Amsterdã, ela está hoje aqui em Amsterdã com a gente, ó, porque ela está online, mas ela vai vir no nosso projeto, um projeto que a gente organiza, eu junto com a equipe do Florescer, que é o projeto Ouvidos no Vondel, a Lu vai vir aqui falar com a nossa equipe, olha que bacana. Ela se prontificou a fazer essa super parceria, né? Brasil, Holanda, um projeto social, assim, voluntário que a gente faz aqui. A Lu vai vir falar um pouco sobre isso com a gente, com a equipe de voluntárias, psicólogas, assistente social e economista, que é um grupo que a gente tem. E ela vai vir conversar com a gente sobre isso. Então, Lu, adiantando um pouquinho o que você vai falar com a gente, assim, nesse momento, né, que eu imagino que você deve estar recebendo muita gente, assim, não sei como é que tá, porque tá essa coisa do abre, não abre, atendimento presencial, não, né, eu sei que tem muita restrição, mas o quanto que isso está afetando a vida das pessoas e o que você talvez tenha para trazer de orientação, de redução de danos aí para a questão da voz, sabe? Como bem você falou, né? A gente está trabalhando muito online. Então, as pessoas têm uma tendência em falar mais alto. Daqui a pouco estão gritando, né? Na live, ou seja, no atendimento, ou uma videochamada com a família. Isso aí. Né? As pessoas se pegam falando muito alto, e às vezes até gritando mesmo. Por quê? Nunca fizeram isso antes, não tem um monitoramento, né? E assim, até falar de máscara também, quando a gente está no setor, né, tem mais pessoas, todo mundo fica de máscara, essa máscara ali é uma barreira, né? Então a pessoa faz mais esforço vocal, né? Então, o que eu sugiro? Sempre estar com uma garrafinha de água, né, em temperatura ambiente, hidratar é fundamental, né? Fazer exercícios de aquecimento, né, onde a gente vai flexibilizar essa prega vocal, vai aumentar, né, a extensão, né? E isso que eu tenho indicado, né? E a rouquidão tem aparecido muito mesmo, por conta do mau uso, e principalmente nos casos de pós-Covid, né? Pessoas que foram intubadas, eu recebi mês passado um paciente, e assim, pós-intubação, ele ficou, né? Eu encaminhei para o otorrino para ver o que aconteceu na prega vocal, porque ele está com uma voz bem soprosa, uma voz com menos intensidade, né? Então a gente já sabe que alguma coisa aconteceu. E aí, quando eu pegar esse exame, eu vou ver. Né? E assim, vai precisar de fono. Né? Então, o fonoaudiólogo acho que nunca foi tão solicitado, né? E nesse Nesse momento que a caso gente das está pessoas vivenciando. que estão, né, tendo, ficando adoecidas pelo Covid, né, e precisam de intubação, de fato, a Cris está aí, né, que faz essa parte hospitalar também. Por mais que a gente tenha todo o cuidado com a intubação, o tempo de intubação, a forma, porque eu já fiz terapia intensiva, né, Lu? Muitos anos aí em Macaé. Acaba fazendo, dependendo do tempo que a pessoa fica com esse tubo, e o tubo passa pelas cordas vocais, acaba fazendo algum tipo de lesão. E aí precisa mesmo de uma reabilitação, vai precisar de uma reabilitação após, né? Então imagino que vocês vão ter, nesse momento agora pós-Covid, a Fono com certeza vai estar entrando com um trabalho muito importante, né? Muito necessário. Sim, com certeza, com certeza. Tá. E então, assim, então você já deu assim dicas muito bacanas. Você viu que você falou de beber água, eu já fui beber minha aguinha aqui, ó. Gente, faz muita diferença a hidratação da corda vocal. É muita diferença, né, Lu?
E o quanto que. Sim, e principalmente se você deixar a garrafinha perto de você, você bebe a água toda. Se não tiver perto, você esquece, né? Ou colocar um lembrete, fazer um aplicativo. Tem aplicativo já para lembrar o momento de se hidratar, né? Ou você anda com a garrafinha, porque tem pessoas que só bebem água assim, se a garrafa estiver perto, É. né? Essa E, hidratação é fundamental. E articular bem, né, as palavras, você se monitorar, opa, será que eu estou falando um pouco alto? Né? Isso é possível da gente perceber. É ou não é? Quando a gente está numa videochamada, gritando, sim. alguém se... gente, fala mais baixo, tá gritando por quê? Não é? Não é assim? E já mudei o tom de voz, você percebeu? Eu, eu já estava falando bem mais alto, eu já dei uma reduzida. Até porque tem criança dormindo aqui do meu lado. Não posso falar muito alto também. Ai, gente. Então, olha, a gente já estamos avançando aí. A ideia é a gente fazer 30 minutos, mas a gente teve 10 minutos de diferença, Lu. Então, a gente vai chegar ao nosso tempo, porque a gente teve um atraso no começo, né? E aí eu queria trazer, dentro desse contexto nosso aqui, gente, isso aqui vai ser meio que um deguste, né? Acho que a gente vai ter que conversar mais vezes, Lu. Porque você viu várias. Tem umas mensaginhas aqui falando: olha, isso é muito importante, tem que ser discutido mais continuamente. A gente vai pensar nisso, né? Vamos pensar nisso mais para E frente. depois eu gostaria de ver as mensagens, eu não estou vendo mais nada. Só estou Você vendo você. desativou, né? Mas eu vou ver, eu vou te. Não, não mexi em nada. Não Ah, mexi é? nada. Então, estamos aqui. E aí, o que, que eu acho que eu queria a gente, nesses últimos minutos, assim, dessa nossa conversa, trazer da importância, assim, porque você tem uma experiência tão bacana com os grupos de canto dentro desse espaço de cuidado que você já deu aí essa noção do quão amplo que é, né? E nesse contexto de momento tão surreal que a gente está vivendo, a gente falar um pouquinho dessa questão, né? A gente está aqui estimulando as pessoas a cuidarem da voz, tendo essa higiene vocal, né? Estou falando certo? Higiene Tá? vocal, o cuidado com a hidratação, o cuidado por se perceber um pouco mais, né? Do quanto que está abusando da voz, mas também o quanto que usar a voz através do canto, da presença da música na vida da gente, o quanto que isso pode fazer diferença, principalmente nesse momento que a gente está precisando tanto acionar essas outras alternativas, né, Lu, de cuidado. Que não é, gente, é sair mesmo de dentro da caixinha. Quem me conhece sabe um pouco do quanto que eu trabalho essa questão do cuidado multidisciplinar, da necessidade da gente achar formas de se cuidar, onde a gente tenha prazer de fazer aquela opção, né? E o quanto que, nesse momento, acho que fica até muito mais gritante, né, Lu, a necessidade da gente conseguir se identificar com algo que traga o lúdico, que traga a conexão com a cultura, para a gente conseguir minimamente se tornar, sobreviver, né, por conta desse momento que a gente está vivendo. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, dessa necessidade de conexão com a arte, para a gente manter-se bem, né? Nossa, sem a arte, acho que eu estaria perdida, né? A arte, ela resgata a gente, né? E ela propicia essa conexão com o nosso emocional, com a nossa criatividade, o quanto a arte nos faz bem, né? No nosso grupo, além das nossas oficinas, a gente sempre pergunta para elas o que que elas estão fazendo para cuidar, ter um tempo só de cuidado com elas. Né? Por exemplo, eu faço patchwork, eu adoro. Uhum. Aí o ateliê fechou novamente, né? Aí eu falei, gente, não é possível. Quando eu faço patchwork, eu me sinto tão bem. Parece que as minhas conexões aumentam, sabe? Eu me sinto muito bem. E assim, eu já trabalho num local que é prazeroso também, que é com canto, com música, né? Uhum. E a gente já estuda essa parte, a literatura, essa questão cultural. E isso já nos remete, né? A arte nos leva a lugares maravilhosos, né? É só deixar a nossa imaginação fluir. Né? E assim, a arte é fundamental na vida da pessoa. Fundamental, Cláudia.
né? E o quanto que, assim, eu tô aqui, né? Eu tô morando em Amsterdã, eu continuo tendo contato com a equipe daí, mas de uma forma, claro, que é totalmente diferente. Não que seja muito diferente do que o mundo está oferecendo, né? Que é o online, então acabou que as distâncias se diminuíram, né? Mas eu sinto muita, muita falta, Lu, desse espaço que a gente tinha aí, aonde essa equipe de pessoas que estavam ali, né, para o cuidado, né, dentro desse contexto do departamento da Secretaria de Saúde, mas com uma atenção muito conectada com esse cuidado aonde a arte está dentro, né? Não tem como estar fora, É, né? E o quanto que eu queria trazer essa reflexão mesmo, né? Nessa conversa nossa aqui, e que isso reflita aí, que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, reflitam um pouco do que está sendo possível, né, fazer nesse contexto de pandemia, independente das dificuldades que todos estão passando, uns com perdas irreparáveis, outros nem com tantas perdas, mas com muito medo, né? O quanto que a gente pode até utilizar mesmo desse momento para conseguir acessar outras formas, né? E o quanto que a arte, a música, a produção, seja ela qual for, né? Tem pessoas que aí têm se descobrir, né? Tem descoberto potências incríveis por conta mesmo dessa necessidade de criar para existir, né? E é esse momento que a gente sim. está vivendo. E nós já estamos há um ano online com a parceria com a Fiocruz, né? Centros de Convivência Virtual. Então, eu acho que isso foi muito importante, cara, para as nossas idosas, né? Porque elas não teriam como vir aqui, né? Nós temos no grupo pessoas de 90 anos Ah lá. e que estão lá online, nas suas oficinas. Eu acho tão lindo essa maneira de reinventar uma senhora de 90 anos com celular, sabe? Eu acho isso muito emocionante. E Pois ela é. participar desse grupo, né? Assim como todas, né? Que conseguem. Quem não conseguiu, a gente foi até a casa da pessoa, instalou, ensinou. Muito, Você foi muito incrível, interessante. né? Minha mãe participa desse grupo, né? E eu fico, minha mãe, não esquece de entrar online. Não, me perdi a hora. Mas o quanto que faz diferença. Depois ela me deu o feedback que ela gravou para vocês. Muito bacana, muito bacana. E quanto isso aumenta a autoestima, né, do outro. Sim, Porque aqui todos são importantes, né? Nós temos pessoas que são surdas, né? E querem cantar. Então, olha que desafio. É difícil, né? Mas ela está ali, que ela quer cantar. sim. Então, vamos adaptar, vamos ver o que é possível fazer para essa pessoa cantar e ser feliz. E o quanto que isso, para quem esteve em isolamento, né, gente, os idosos, um dos que estão mais sofrendo, né? O quanto que poder estar conectado nesse projeto de vocês, o quanto que isso fez diferença na vida né? Delas. É. Incrível. Nossa, eu sinto Ah, muita gratidão por participar desse projeto. e eu fico muito grata também de vocês existirem. Olha, minha mãe se beneficiando do projeto, assim como outras mamães, outras vovós também, né? Muito bacana. Sim. Lu, a gente está chegando aqui no nosso tempo final, porque eu sou meio que holandesa. Eu tento manter o tempo. Ah, mas Não, porque assim, é uma coisa que eu tenho falado muito aqui, que sim. é a questão de estar muito cansativo já, essa coisa do online, né? Então as pessoas não têm tempo de ficar Uhum. vendo a gente muito tempo. Então a gente tem aqui um minutinho para a gente fechar. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui comigo, nesse Eu que agradeço. produção de vida e a arte agora entrando com tudo. A gente vai voltar a falar mais sobre isso, gente, com certeza, né? E aí, Lu, quero lembrar também que hoje é o dia dos enfermeiros, não é hoje o dia do enfermeiro? Eu recebi uma mensagem, eu quero agradecer aí todos os enfermeiros que já passaram na minha vida e que me fizeram ser quem eu sou, porque os enfermeiros fizeram muita parte da minha formação. Quero agradecer aqui, ainda temos um tempinho. Então, Lu, agradecer a sua presença e faz aí a sua fala final. Não sei se você quer deixar algum recado para as pessoas que estiverem ouvindo ou vendo esse vídeo hoje ou depois. Fica à vontade.
Eu agradeço você, né, por ter me convidado. Agradeço as pessoas que tiraram o tempo, que hoje a gente sabe que é tão precioso, né? Estão aqui nos assistindo. Muito obrigada. E a mensagem que eu quero deixar é que cuidem de vocês, né? Tenham tempo para vocês. Amem-se, né? Quanto é importante a gente ter um tempinho para cuidar da gente. Tá bom? Obrigada, querida. Então, ó, se cuidem também, tá? Um beijo para todos, para todas. Obrigada. Lu, a gente se vê, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Semana que vem vai ser o dia 31 de maio. Deixa eu só dar um lembrete aqui no final. E aí, eu vou ficar o dia inteiro online. No sorteio semana passada. A princípio, eu só ia ter uma conversa, que era com a nossa colega querida Solange. E aí, eu acabei, não quero conversar só com a Solange, eu quero conversar com clientes, eu quero conversar com outras pessoas. E aí, comecei a convidar. Então, vai ter algumas pessoas. Você já consegui conversar hoje, então já está valendo, tá? Nossa campanha aí para ajudar as pessoas a pararem de fumar, 31 de maio, segunda-feira que vem. E a ideia é que essa série de lives encerraria dia 31 de maio, fazendo essa culminância aí de comemorar, né, esse Dia Mundial Sem Tabaco e tentar ajudar as pessoas que estão nessa luta diária para conseguir parar de fumar. E a gente está junto, Tá. tá? Ó, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, querida. Obrigada a você, meu amor. Tchau.